Olá, seja todos bem-vindos ao canal do Valdeci o Sonhador. Hoje vamos falar sobre 14 significados espirituais e bíblicos de zumbido na orelha esquerda, agudo. Tive muitas experiências espirituais na adolescência, que trouxeram um profundo senso de espiritualidade à minha vida. Um desses encontros espirituais foi ouvir um zumbido em meu ouvido esquerdo e direito. A primeira vez que experimentei isso, meus pais explicaram como um incidente científico. Eles também disseram que fazia parte do meu processo de crescimento. No entanto, algo parecia errado sobre isso. Sempre que isso acontece, sinto como se um espírito estivesse ao meu lado. Por medo de rejeição ou suspeita, guardei isso para mim até 5 anos atrás. Quando ficou insuportável, procurei a ajuda de líderes espirituais. Eles me explicaram que era um sinal espiritual. Estou prestes a compartilhar suas respostas com você neste vídeo. Portanto, se você está passando por essa situação agora, preste atenção em tudo que está prestes a ler. Há uma mensagem espiritual ligada ao som de toque que você ouve em seu ouvido direito ou esquerdo. Na Bíblia, você também pode obter certas mensagens espirituais. É por isso que você deve ouvir até o final para descobrir o que isso significa para você. Um zumbido na orelha esquerda tem algum significado espiritual? Sim, tem mais de um significado espiritual. Várias mensagens podem ser enviadas através desta experiência singular. Nossa sensibilidade e receptividade determinam o quanto obteremos de tal experiência. Neste artigo, falaremos exaustivamente sobre as mensagens que você pode obter com o zumbido no ouvido esquerdo. Agora, cientificamente, essa experiência é conhecida como zumbido. Esta experiência é considerada não prejudicial. Ou seja, é algo que você pode experimentar sem se sentir mal por isso. Cerca de 15% a 30% das pessoas experimentarão isso durante a vida. Tanto os jovens quanto os adultos também podem passar por essa situação. No entanto, a pesquisa diz que os adultos são os principais receptores dela. Portanto, não há problema em não se sentir assustado quando um som soa em seu ouvido esquerdo. Não precisa enviar um sinal para sua alma toda vez que acontecer. Haverá momentos estranhos em que você se sentirá péssimo. Estes são os momentos aos quais você deve prestar atenção. Por exemplo, se de repente você ouvir um zumbido no ouvido esquerdo e o medo tomar conta do seu coração, isso vai além da ciência. Esse medo que você sentiu é a energia que veio do som de toque em seu ouvido. Isso é o que você deve observar e prestar atenção. O que significa zumbido no ouvido esquerdo espiritualmente? O significado espiritual comum é que o universo está tentando chamar sua atenção. Na Bíblia, Deus chamou a atenção de Samuel chamando seu nome em voz alta. Agora, isso é o mesmo que ouvir um zumbido no ouvido esquerdo. Por meio dessa experiência, sua mente ficará mais focada na espiritualidade do que em qualquer outra coisa. Por causa do barulho em nosso mundo, é possível esquecer a existência do mundo espiritual. É por isso que o universo criou esse meio poderoso de chamar a atenção das pessoas. Portanto, da próxima vez que ouvir um zumbido no ouvido esquerdo, considere isso um presságio espiritual para chamar sua atenção. Veja isso como um sinal de que o mundo espiritual anseia por sua atenção. Na maioria das vezes, quando isso acontece com você, é porque uma mensagem importante precisa ser comunicada a você, o que está sendo difícil devido à sua falta de sensibilidade espiritual. A partir desse momento, preste muito mais atenção ao mundo espiritual. Agora, isso é tudo para o significado espiritual de zumbido na orelha esquerda? Não, há mais por vir. Existem também significados bíblicos que você pode querer saber. Portanto, escutar o que vem a seguir para descobrir esses significados. 7 significados bíblicos de zumbido na orelha esquerda. Sempre que sua orelha esquerda toca, a Bíblia tem algo a dizer sobre isso. Agora, podemos não encontrar um versículo na Bíblia onde seja expressamente afirmado que uma orelha esquerda zumbiu. No entanto, há uma ou duas instâncias que se parecem com essa situação. É a partir daí que vamos extrair 7 significados bíblicos de passar por essa situação. 1. Você tem certas habilidades espirituais divinas. É possível ser abençoado com habilidades espirituais, mas você não sabe. É por isso que vários sinais foram colocados por Deus para comunicar isso a você. Um exemplo disso é o zumbido no ouvido esquerdo.
Biblicamente, sempre que sua orelha esquerda começa a zumbir, é sinal de que você possui habilidades divinas, que são para um destino espiritual específico. 2. Ouça suas emoções. Você sabia que várias pessoas ignoram suas vidas emocionais? Isso ocorre porque eles acreditam que as emoções são o caminho mais fácil para a fraqueza. Eles estão muito errados em pensar dessa maneira. Se você se enquadra nessa categoria de pessoas, deve mudar essa mentalidade. Nem a Bíblia concorda com isso. Sua orelha esquerda irá zumbir constantemente porque você não está ouvindo suas emoções. Portanto, sempre que isso acontece com você, está lhe dizendo para prestar mais atenção à voz de suas emoções. 3. Alguém está espalhando boatos sobre você. Tanto o zumbido no ouvido direito quanto no esquerdo sugere que alguém está falando sobre você. No entanto, a diferença será explicada neste artigo. Sempre que sua orelha esquerda está zumbindo, a Bíblia chama isso de sinal de conspiração. Indica que alguém está espalhando boatos e falando mal de você. Isso exige mais cuidado e discernimento. A partir deste momento, você deve ter cuidado em quem confiar. Além disso, confie em Deus para expor as pessoas mais ao seu redor. Este é um presságio de cautela e um sinal de alerta do mundo espiritual. 4. Preste atenção ao mundo espiritual. Um zumbido na orelha esquerda também retrata isso. Na Bíblia, Deus chamou Samuel à meia-noite. Esta foi uma tentativa de chamar sua atenção para o mundo espiritual. A princípio, Samuel desconhecia a realidade espiritual ao seu redor. No entanto, depois de um tempo, tornou-se natural para ele. Da mesma forma, Deus pode chamar sua atenção para a espiritualidade fazendo seu ouvido esquerdo zumbir alto. Pode acontecer de manhã, tarde ou meia-noite. 5. Obediência. Quando você deixa de cumprir a instrução de Deus, a Bíblia revela que sua orelha esquerda pode zumbir por alguns dias. A energia que você sentirá pode deixá-lo desconfortável por algumas semanas. Isso ocorre porque você falhou em ouvir o que Deus está tentando lhe dizer. Sempre que você passar por essa condição, busque as instruções de Deus para você e elabore planos para obedecê-las. Este é um presságio que encoraja as pessoas a obedecer a Deus. 6. Descubra quem você é. Esta é uma mensagem poderosa. A princípio, você ouvirá sua voz falando no ouvido esquerdo antes do som do toque. Sempre que isso acontece com você, acredita-se que seja uma chamada de descoberta de propósito. Isso significa que você falhou em descobrir quem você é. Portanto, reserve um tempo para entender a si mesmo. Passe mais tempo sozinho nos últimos tempos. Entenda a si mesmo e ore por iluminação espiritual. Faça uma jornada de autodescoberta. 7. Não desista ainda. Você está passando por um desafio em sua vida? Então, tome este sinal como uma mensagem encorajadora. Significa que Deus vê o que você está passando. Existem planos para tirá-lo dessa situação negativa. No entanto, não desista. Deus quer que você permaneça consistente em sua busca pela grandeza. Não importa a rejeição que você enfrenta, lembre-se de que você foi feito para a grandeza e permaneça persistente. Você chegará ao auge da grandeza. 7 significados espirituais de zumbido na orelha esquerda. Lembre-se sempre de que você está sozinho e suficiente. Independentemente do que as pessoas digam a você ou não, nada pode impedir seu caminho de grandeza. 4. Desligue todas as vozes negativas. Acredita-se que o som que você ouve no ouvido esquerdo seja um exemplo de vozes negativas. Portanto, você deve excluí-los. Recuse-se a ceder às vozes negativas ao seu redor. Eles vão tentar derrubá-lo, mas você deve ser determinado o suficiente para manter sua posição. Como você pode silenciar essas vozes? É muito simples. Acorde todas as manhãs e fale positivamente sobre você. Quando você fizer isso por muito tempo, a negatividade será silenciada. 5. Evite distrações. Um dos sinais de distração é ouvir um som alto no ouvido quando deveria estar trabalhando. Este é um ataque espiritual para torná-lo menos produtivo e focado em seus objetivos. Sempre que isso acontecer com você, veja como uma mensagem de alerta. A partir desse momento, certifique-se de evitar todas as formas de distração. Não importa o quão difícil ou alto fique, escolha se concentrar no que importa. 6.
Você precisa estar atento à sua sensibilidade espiritual sempre que você ouvir um zumbido em seu ouvido esquerdo à meia-noite, é porque você falhou em prestar atenção ao mundo espiritual durante o dia. Portanto, certifique-se de estar sempre espiritualmente sensível, seja durante o dia ou à noite. 7. Algo bom está para acontecer se de repente você ouvir um zumbido em sua orelha esquerda e a alegria encher seu coração, é um presságio positivo. Isso indica que algo bom vai acontecer com você muito em breve. Portanto, esteja preparado para receber esta boa notícia. O toque é apenas à noite? Não, não precisa ser só à noite. Você pode experimentar isso a qualquer hora do dia. O significado espiritual de cada uma dessas experiências pode ser obtido durante o dia ou à noite. Se você ouvir um som de toque durante o dia, isso pode significar que alguém está espalhando boatos falsos sobre você. No entanto, sempre que o som do toque chega à noite, esta é uma mensagem que chama sua atenção para a espiritualidade. Também o mantém alerta e vigilante para captar sinais espirituais divinos ao seu redor. Portanto, seja sensível a este presságio espiritual, seja de dia ou de noite. Zumbido agudo na orelha esquerda. Significado espiritual: quando você sente um zumbido agudo no ouvido esquerdo, é um chamado à atenção. Este é um dos meios de chamar sua atenção. Uma vez que você começa a perder a atenção para a espiritualidade, você ouvirá um zumbido agudo em seu ouvido esquerdo. Além disso, isso também pode ser um sinal de consciência espiritual. Isso significa que sua capacidade de ouvir espiritual está começando a encontrar expressão. É por isso que você nunca deve subestimar a importância dessa experiência. Depois de experimentar isso, sua capacidade de audição espiritual começará a captar vários sons, o que leva ao seu mundo de espiritualidade. Além disso, também é considerado um possível sinal da unção profética. Poderia ser uma mensagem do meu anjo da guarda? Anjo da guarda, sim, seu anjo da guarda pode usar isso como uma mensagem. A tradição celta acredita que ouvir sons no ouvido pode indicar a presença do seu anjo da guarda. Portanto, esteja aberto a isso também. Por exemplo, se você não tem consciência do reino angélico, assegure-se de aumentar sua sensibilidade espiritual a esse ambiente espiritual. Em casos extremos, você pode ver a figura do seu anjo logo após o som de toque em seu ouvido. Além disso, acredita-se que ouvir sons no ouvido significa que seu anjo está tocando seus ouvidos. Palavras finais. Tendo discutido a espiritualidade em torno do zumbido no ouvido esquerdo, fica claro que a experiência que você teve é profundamente espiritual. Lembre-se desses momentos e aplique o que aprendeu neste artigo para extrair mensagens dessa experiência. No entanto, se você nunca experimentou isso antes, prepare-se para isso. As informações deste artigo o ajudarão a navegar em seu caminho quando for visitado pelo mundo espiritual por meio de um zumbido no ouvido esquerdo.